calor em Campo Ai, que bom! Grande. E aí, muito calor por aí, como sempre, né? Está formado em algumas terapias, como psicoterapia reencarnacionista, reiki, radiestesia cósmica. E a minha última formação foi constelação familiar, agora em novembro de 2021. Então agora vamos para a nossa convidada, Rayane Jarsen, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A palavra é toda sua, Ray. Bem-vinda. Gratidão. Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite também, né? É bom a gente bater um papo assim, né? A gente faz essa troca, cresce muito, né? Sempre que a gente escuta o outro e entra em contato com o outro, a gente cresce bastante. Então, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, né, de poder estar aqui com você hoje. A gente brinca assim, né, que a gente reencontra os amigos, né? A gente não encontra ou não conhece, a gente reencontra. Então, para mim, é com muita alegria, né, que eu estou aqui presente para a gente falar de constelação. Você falou que formou ano passado, né? Então tá fresquinho aí também com essa com esse conteúdo, né? Ray, vamos dizer, né, que eu estou no primeiro ano do ensino fundamental e tu já és uma pós-graduada aí, já com anos de estrada, né, Ray? Então compartilha essa experiência para nós, conta o que é constelação para quem não conhece, né? E o pessoal que se quiser vai Tá fazendo certo, perguntas aqui claro. no chat, tá? Fique à vontade. Perfeito. Bom, eu sou assim, eu gosto de me apresentar, né? Falando do que eu gosto, do que eu sou, fora também, né, das nossas nossos trabalhos aí. Eu sou terapeuta integrativa, né? Sou socióloga de formação acadêmica. E eu gosto muito desse movimento da gente se transformar. Então, por isso que eu entrei nas terapias integrativas, né, como psicoterapia reencarnacionista, a própria constelação, o reiki. A gente tá pareado também, né, nas nossas formações, porque a gente vai fazendo o que a gente sente, né, que faz parte, e o que vai ser contribuição também para as pessoas, né. Então, eu estou aqui nesse movimento da constelação, né, há algum tempo, mas é uma coisa interessante, né, Márcio? Porque quanto mais a gente conhece, mais tem coisas para a gente conhecer, né? Tem lacunas enormes e é um conteúdo que ele é uma filosofia de vida, né? Não é somente, né, a constelação, ela não é somente uma prática, não é somente uma abordagem simples, ela é uma filosofia, né? E como tal, existe uma gama de conhecimento, de conteúdo, de produção que a gente vai aí estudando ao longo do tempo, né? E isso é muito legal também. Então, eu gosto muito de lembrar, né, que o Bert Hellinger, que é o fundador das constelações, ele trouxe essa abordagem a partir de várias outras anteriores, né? O Bert, ele foi uma pessoa, eu falo, ele é uma pessoa porque ele ainda está vivo na literatura, né? Na abordagem ele está muito vivo, né? Então ele foi uma pessoa em vida, né? Que foi mergulhando no autoconhecimento a partir das vivências dele, né? A partir do que ele estava ali buscando, até que ele fundamentou essa constelação sistêmica, né? Então ele se baseia na constelação em outras abordagens, como a terapia primal, né, a terapia do script, a terapia transgeracional, para poder, né, beber um pouco da fonte e não somente dentro das literaturas ou das vivências terapêuticas, né? Mas ele começa também a acessar um conteúdo de desenvolvimento no movimento de vida que ele faz, né? Então ele vai, por exemplo, para a África como missionário e lá ele começa a perceber também, né, os relacionamentos, como que é, o que funciona muito, né? A partir das próprias relações em que ele está inserido, ele percebe, né, o movimento que é constelar, né? O movimento que chega a ser depois a constelação sistêmica. Então, é bastante interessante quando a gente pensa que o Bert passou, lá, 45 anos, 50 anos de vida, né, aprendendo. Isso, para mim, é uma coisa assim que eu nunca esqueço da constelação, né, que é o movimento de ele ter experimentado muitas coisas, vivido muitas coisas, entrado e saído, né, de caminhos, até que ele fundamenta essa abordagem. Então, a gente percebe também, né, quando começa a falar de constelação pelo fundador, né, a gente percebe também que existe um caminho que a gente precisa fazer para integrar a constelação, né, para viver a terapia sistêmica, né, a abordagem sistêmica. A gente
começa a visualizar ela, entender as ordens, entender, né, as leis sistêmicas, mas ainda assim, viver é uma prática cotidiana, que talvez, né, como eu falei antes, vai durar aí, ó, até o finzinho da nossa vida. A gente fala, nossa, agora eu entendi o que o Bert queria dizer, né, dentro daquele aspecto, passado já algum tempo, né. Então, eu lembro que quando eu comecei, a constelação, eu sempre brinco, assim, que ela chama a gente, né. Então, a primeira vez que eu entrei em contato com essa técnica, eu fui assistir um campo de constelação. E aí eu fui assistir já a técnica sendo aplicada em grupo, e eu lembro que eu fiquei, assim, impressionada com aquela situação que ali estava acontecendo, né. Pessoas envolvidas, representando familiares, pessoas se emocionando, outros que não estavam diretamente, estavam ali assistindo também muito emocionado, muito envolvido, né? E aí eu entrei em contato pela primeira vez com as ordens, né, que a gente fala as ordens do amor ou as leis sistêmicas. E eu nunca tinha ouvido falar daquela abordagem. Ao mesmo tempo, cada vez que iam falando um pouquinho mais sobre, eu já estava ali emocionada também, eu já estava ali pensando, nossa, isso é comigo. Parece que a pessoa escreveu, né, tá falando algo que ela sabia de mim, né, porque era muito familiar mesmo. Então eu falei, mas não pode ser, como que é isso? O que acontece, né? E aí eu lembro que essa questão das leis sistêmicas foi a primeira coisa que eu entendi. Mas eu entendi no racional, né, na mente, porque depois para a gente processar isso vai de outra forma, né? Então, Márcia, a constelação, né, ela é uma abordagem que traz o fenômeno como base, né? A gente fala que ela é fenomenológica, né? Ela traz a literatura para a gente entender os relacionamentos, a família, o nosso lugar, né, tudo isso. E depois a gente aplica, né, para ver na prática qual é o fenômeno que está acontecendo aí no seu sistema, na sua vida, né? Qual é a raiz dessa demanda que você tem, para agora que a gente olha, a gente reorganiza isso, né? A gente acolhe isso e refaz esse cenário e a gente parte para um lugar melhor. Só que uma coisa que eu sempre ouvi, né, dos meus professores, assim, eu tive o privilégio de ter uma professora que estudou com o Bert, né? Viu ele algumas vezes, puxou da fonte, vamos dizer assim, também. E ela é maravilhosa, né? Então, assim, quando ela falava sobre esse processo de pós-constelação também, que é uma questão, né? Puxa, eu faço constelação e ela é um milagre na minha vida e eu já saio dela, né, com tudo pronto. De fato, ela muda muito, né? Ela vai transformar um campo que às vezes você nem sabia que existia esse gargalo, essa dor, essa raiz emocional. Ela vai trabalhar nisso. Mas o importante disso também é a postura que a gente vai ter, né, que a pessoa vai ter depois que constelar. Que depois que ela sabe, né, que ela precisa reorganizar o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber, na prática também, né, ela já vai sentir a melhora, ela já vai sentir que o campo se movimentou. Mas se ela volta aos padrões antigos, né, ou se ela não aplica o lugar dela, né, o que ela precisa incluir, algo desequilibra novamente. Então a constelação ela diz muito de postura, né? Por isso a filosofia. Você recebe um conhecimento e você aplica esse conhecimento e isso traz melhorias, né, para você. Então esse ponto que eu acho bastante interessante também, né? O fenômeno que acontece ali é único. Então eu acho muito interessante que nunca, né? Isso na prática eu já vi temas similares ou dificuldade com o trabalho, por exemplo, né? Que é um tema iguais ou similares, e a constelação nunca é igual, né? O que traz ali, a raiz daquela demanda dentro daquele sistema é totalmente diferente para um, para outro, né? Isso vai trazendo uma variação que a gente nem consegue entender de onde que vem esse campo maior. Mas imagina, né? Para a gente chegar aqui hoje, para você chegar aqui, para eu chegar aqui, quantas histórias aconteceram, né? Quantas vidas passaram, quanta junção de um com o outro, né? Por meios positivos, por meios não positivos. Quantas coisas aconteceram para a gente fluir na vida e chegar até aqui. Então, quando a gente tem uma demanda emocional, a gente olha para o sistema, sempre a questão vai ser diferente, né? Vai ser um quadro totalmente novo, que acontece naquele momento, finaliza, e depois é como se fosse um flash, né? Uma luz que aparece ali, a gente percebe algo, depois se fecha,
e aí a pessoa vai para a vida, né? Literalmente ela já sai melhor e já apostando em posturas novas, né, e diferentes, assim. Então, para mim, a constelação significa, né, essa mudança de postura, e eu gosto muito de falar dela também como um processo de felicidade, né, um processo de felicidade. Eu gosto muito do conceito de felicidade também do Bert, que ele elucida o nosso sentir sobre isso, que é justamente assim, a felicidade, ela dá muito medo na gente, né? Um ser humaninho, né? A felicidade é uma coisa assim extremamente inexplorada, porque tem um aspecto dela que a gente não dá conta, que é justamente a solidão, né? Você falou, mas a felicidade e solidão tem a ver, como assim, né? E aí eu gosto muito de pensar que, como sociedade, né, como família, a gente aprende muitos padrões negativos, né? A gente aprende a falar do que é ruim, a viver o que é difícil, né, a sentir, né, situações que não são boas, e isso nos junta a um grande grupo. Isso faz a gente pertencer, né? Se eu chego lá num ponto de ônibus, o primeiro assunto que a gente tem em comum, né, uma pessoa desconhecida, é uma reclamação, né? Então, assim, olha só, né, tá chovendo, que coisa horrível. Pior coisa essa chuva, aí todo mundo concorda, né? E aí a gente se vincula. Ou tá muito sol, né? Nossa, olha esse sol. Então, assim, não importa se tá sol, nublado, chuva, não importa. De qualquer forma, tá ruim. E a gente se vincula a isso, ao outro, por essa dor que acontece, né? Por esse aspecto negativo. Então, a gente tá pertencendo. Se a gente tá lá no ponto de ônibus, 10 pessoas falando sobre o tempo é a pior coisa, que olha só que coisa ruim, e a gente chegar junto desse grupo e dizer assim, mas até que tá bom, tá mais ameno, né? Tá mais fresco hoje, não tem problema, o ônibus para aqui na frente, a gente não vai se molhar. Se a gente fizer isso, a gente vai ser excluído. Porque tem 10, né, trazendo um padrão de comportamento e um saindo disso. Então vai todo mundo olhar para você e dizer, nada a ver, essa pessoa não tá com nada, né? Essa pessoa é mentira, essa pessoa, né, tá cheia de querer. Então, dentro daquele aspecto que é positivo, que às vezes você tá em paz com aquele, né, com aquele processo que está acontecendo ali, que é a chuva no dia, você fica só, né? Você fica sozinho. Você é isolado ou excluído. Por quê? Porque você está pertencendo ao aspecto positivo que não nos é, né, comum como sociedade. Então a gente é acostumado a se juntar pelas piores coisas, né? Até me lembrei de uma coisa agora, assim, né, que surgiu, que é por exemplo, tem um incômodo coletivo com o Big Brother, né? Eu não assisto, mas assim, a gente percebe, né, nas redes sociais, vendo tudo mais, até que trazem, né, como algum conteúdo na terapia, mas tem um incômodo coletivo com o Big Brother porque ele não está trazendo tantas coisas negativas, tanta polêmica, tanta briga, confusão, né? Não está trazendo esse emaranhado, literalmente, que a gente vê sempre. Então as pessoas estão assim, né, não quero ver isso, coisa chata, que coisa ruim, né? E aí, trazendo um aspecto de que, assim, todo mundo está unido, tá feliz, tá satisfeito se o negócio tá ruim, tá pegando fogo, tá, né, tá polêmico. Então perceba, a felicidade, ela traz essa solidão, né? É você tomar decisões que vai diferenciar você do grupo, do grande grupo, né? Não quer dizer que você é melhor ou pior, quer dizer que você tá olhando para algo que é bom para você, né? Porque às vezes a gente entra no aspecto de, por exemplo, brincando, né, nesse ponto de ônibus, a gente entra na reclamação, no sofrimento, na angústia, isso não acrescenta nada, né? Então, assim, quando a gente muda a postura, não necessariamente vai ser positivo, não necessariamente vai ser, né, prazeroso para a gente, porque talvez só a gente vai estar olhando nesse viés, né? Então a gente até brinca, né, que fala que é a ovelha colorida, a ovelha negra, a ovelha, né? Por quê? Porque, na verdade, você separa um pouco daquele grupo. Você deixa de pertencer quando o assunto é felicidade. Porque a infelicidade parece mais normal, parece comum, parece ok, né? Vamos ser infelizes? Vamos, a gente dá conta. Vamos ser felizes? Não, peraí. Né? Eu vou ter que fazer um esforço, eu vou ter que entrar em contato com algo que talvez não seja fácil para mim. Então, melhor não. Vamos lá para a infelicidade, que ela é um pouco mais confortável,
mesmo sendo desconfortável, né? Ela fica dentro da zona de conforto, mesmo sendo desconfortável, né? Então, essa parte que o Bert fala sobre felicidade me remete muito à constelação. Ela está aí para todo mundo, mas não necessariamente todo mundo vai dar conta de acessá-la. Por quê? Porque ela traz um conteúdo de felicidade que às vezes a gente vai olhar para o nosso sistema e vai falar assim, puxa, agora eu fiquei aqui. Tá todo mundo lá juntão, tá sofrendo, tá ruim, tá todo mundo junto, né? E eu estou aqui. E eu tô sozinho. E agora? Né? E a minha professora dizia assim, quando você toma decisões, você automaticamente vai ficar só. E tá tudo certo. Né? Não sozinho de, nossa, agora é a última pessoa do mundo. Mas vai ter menos gente junto. Né? Vai ter, às vezes nesse ponto de ônibus que 10 estava reclamando, você chega lá e não reclama, e você é excluído, às vezes um desses 10 vai dizer assim, nossa, eu também acho, viu? Essa chuva nem é tão ruim assim, vai dar tudo certo, vamos ficar aqui, eu e você? Só que aqui tem 2 e ali tem 8, né? Então a gente entra nesse aspecto da felicidade, de correr dela, né? De entrar num outro caminho que ela, porque a infelicidade é mais fácil, parece. E também parece que tem mais gente, né? Tá todo mundo lá, então eu vou para lá. E aí, se você me permite, eu até tenho um trechinho do livro do Bert, que é o Meu Trabalho, Minha Vida. Só um momentinho, Raiz. Vamos dar as boas-vindas aqui para Beca, 2407, bem-vinda. Bem-vinda, Tamires. Bem-vindo, Shogun Diogo. Cagé, bem-vinda também. Bem-vinda, BF Lacerda. Tem um comentário aqui do Márcio Marostica. Vejo a solidão como algo viciante. O que tem a dizer sobre isso, Rai? Uhum. Aí que tá, né? A solidão não necessariamente é algo ruim, né? A solitude que a gente chama, né? Não necessariamente é algo ruim. Ela faz parte de posicionamentos quando a gente cresce. A gente para de entrar no aspecto de pertencimento para tudo, né? Eu quero pertencer a esse grupo, esse. Onde tem gente, eu quero estar, eu quero ser, eu quero, né, fazer parte. E depois a gente fala da primeira lei sistêmica, né, que é o pertencimento. Mas não necessariamente é ruim mesmo. A gente fala de solidão, solitude como uma coisa, nossa, né? E agora que eu tô sozinho? Como assim? Como que eu fico assim? Mas isso é legal, né? Quando ele fala isso, eu entendo que ele tá já, como eu posso dizer assim, integrando algo de autoconhecimento para que a solidão fique ok para ele, né? Para que a solidão fique... Aí tem o outro lado da moeda. Vamos buscar os pares, os iguais, né? Os que estão falando que tá tudo bem, porque isso também faz parte da gente crescer, da gente desenvolver, né? Então, a medida certa de que não vou estar no meio de todo mundo, porque eu mudei algumas coisas importantes que nem todo mundo dá conta e tá tudo certo, né? E o outro aspecto mas ainda assim, eu me relaciono com quem tá ali junto de mim, com quem pensa igual, com quem tá no mesmo movimento. É um número menor, mas vai ter lá, né, as pessoas que vai trazer para você também um conforto de pertencer, né? Então isso é importante. Lá, o Márcio falou exatamente, então tá nessa linha. Legal. Né? E aí, acho que essa questão da felicidade, né, que eu falei, nesse trechinho fica bem expresso assim o que ele quer dizer, né? Que ele fala assim, eu vou ler mesmo fiel, né? A felicidade nos parece tentadora e enganadora, atraente e perigosa. Isso porque, com frequência, o que desejamos traz infelicidade e o que tememos, felicidade. Às vezes, preferimos nos agarrar à infelicidade, pois ela nos parece mais segura ou maior, né? Isso é legal. Ou então, porque a consideramos inocência, né? Mérito ou garantia para a felicidade. Então, a gente também aprendeu no nosso sistema cultural, né? Que quanto mais infeliz eu sou, talvez está vindo uma felicidade logo ali na frente, né? Talvez está chegando algo bom para mim, mas assim, eu fico na infelicidade, porque está mais garantido, né? Assim, talvez menosprezemos a felicidade como algo habitual, transitório e fugaz, ou a temamos como culpa, traição, sacrilégio ou sinal de infelicidade, que também é algo cultural, né? A gente estar feliz e logo depois entra aquelas frases, né? Quem ri muito no final chora, né? Ou seja, você fala, nossa, então vou largar a mão de ser feliz de uma vez, porque se eu for chorar, melhor eu já estar chorando de uma vez, né?
Então a gente tem essa sensação de que é melhor estar na infelicidade, porque também traz inocência, né? Se você tem um familiar que sofre muito por alguma coisa e você está vinculado a ele, a gente já vai entrando no sistema familiar, né? Se a gente olha para ele com aquela dor, com aquela demanda emocional muito difícil, né? Muito dificultosa, e se junta a ele, aquele destino, a gente fica como inocente, né? É uma coisa assim, olha, eu não fiz nenhum esforço, tem alguém sofrendo, eu chego junto dessa pessoa e fico ali junto dela. Ela sofre, eu sofro, ela sofre, eu sofro. E isso tá todo mundo inocente, né? Como se tivesse uma força maior que desse o sofrimento pra gente. E aí ele é maior mesmo, então a gente não sai de lá, né? E eu fico inocente, a pessoa fica inocente, a gente espera que venha algo bom aí, talvez, né? Então, quando a gente decide, né, pela felicidade, a gente também quebra a inocência, né? A gente vai ter que fazer algum movimento, dizer assim, olha, essa dor é sua, esse sofrimento é seu, essa tristeza é sua, ok, mas eu vou para lá, né? Então você fala, nossa, agora parece que eu tô um pouco culpado, né? Porque eu deixei essa pessoa sofrendo e eu escolhi um outro movimento. E tá tudo certo, mas isso também é uma postura, né? E que a gente vai ter que ir desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mais ou menos por aí. Vamos dando as boas-vindas aqui para Patrícia. Bem-vinda, Patrícia. Larissa, bem-vinda. Adelaide, bem-vinda. Giane. Então, a questão da felicidade, né? Na minha opinião, muitas pessoas confundem felicidade com alegria, né? E são coisas totalmente diferentes, na minha opinião. Felicidade é um estado de espírito, né? Mesmo você estando triste, você pode estar feliz, sim. E a maioria confunde com alegria. Porque assim, dizem, né, que é impossível você ser feliz 24 horas por dia. Para mim é possível, sim. Não é possível estar alegre 24 horas por dia. Aí não. Mas felicidade, sim. Tristeza e felicidade, sim. Faz sentido. Por quê? Porque a felicidade é muito além dos sentimentos, dos sentidos. É um estado de espírito, né? Um nível de consciência. Não sei se você concorda, tá? É uma mera opinião. Sim, faz sentido. Faz sentido. Exatamente, né? E aí a gente comprou a felicidade barra alegria, e eu concordo com você, esse termo que se misturou como uma coisa efusiva, né? Uma coisa assim de filme de Hollywood, né? Aquela coisa assim plena o tempo inteiro. E não necessariamente. Ele como você falou, é um estado, é um movimento. Aí, olhando para a constelação, né? É onde fica mais leve, né? Sim. É basicamente isso, né? Onde a gente consegue... Boas-vindas, Padri Grosa. Bem-vinda, Leide Carvalho. Pode continuar, Rai, desculpe. Imagina. Então, assim, essa parte da constelação em si, né, da abordagem sistêmica, eu vejo muito que nos leva para esse lugar de felicidade na nossa conduta, né? Como você falou, eu vou estar nesse movimento de estar mais leve, mais feliz, mesmo que algo difícil me aconteça, mesmo que seja um dia não tão bom, tá tudo certo, né? Então, são condutas, são práticas, né, que a gente vai fazendo, e aí que vira hábito, que vira filosofia, que vira tudo isso, né? Então, a constelação, ela é bastante abrangente, mas a gente sempre começa a falar pelas leis sistêmicas ou as ordens do amor, né? Essa daí não tem como, tanto que muita gente fala assim, gente, mas eu pesquisei, tinha lá pertencimento, tinha um negócio de lei, né, no meio, o que é isso? Né? E o que significa esse negócio de lei? Porque parece que constelar é uma coisa e a lei é outra coisa, né, parece. Mas, na verdade, as leis sistêmicas é a fundamentação teórica, né, do constelar, porque, na verdade, a gente vai perceber quais desequilíbrios, né, que aconteceram dentro daquela família, daquele sistema, a partir dessa literatura, a partir dessas 3 leis. Eu não sei se você concorda, as 3 leis sistêmicas, elas são dificílimas da gente, né, andar nessa linha. E aí eu falo, imagina se fosse 4, 5, 10, né? A pessoa fala, só 3, né? Parece que é pouquinho, coisa pouca, né? Mas assim, ainda bem que é 3, porque a gente ainda assim tem muita dificuldade, né? De aplicar, de olhar para ela de uma forma abrangente no nosso dia a dia, né? Então, essas 3 leis sistêmicas, as 3 leis dos sistemas são aplicadas em todos os sistemas. Isso é muito legal. Porque você começa a perceber, dentro desse sistema,
tá faltando gente aqui, tá entrando gente, né? Estamos nos relacionando aqui dentro desse sistema. Tudo isso já está aplicado ali às leis, né? As leis sistêmicas. Eu não sei se a gente fez até um processo juntos, né, Márcio? Você era o professor, estava lá como monitora, e a gente entra numa sala, e aí tem o grupo, né? O que fez inscrição primeiro, o que fez por último, né? O que está pensando ali se ele fica ou que já está querendo chamar mais alguém. Cada um tem um comportamento, cada um tem uma forma. Um dia um está com sono, outro dia outro está bravo, outro dia um está feliz. Tudo isso está agindo um sistema ali, né? Se um desses aí sai, esse um que sai ainda vai fazer parte desse sistema. Ele não está presente mais, mas ainda assim ele vai fazer parte, né? Então tudo isso é muito legal, porque quando a gente aplica as leis sistêmicas, a gente consegue absorver a realidade de uma forma muito respeitosa, muito amorosa, o que leva a gente para um lugar mais leve, né? Então, eu não sei, assim, qual que é a sua visualização sobre o pertencimento? Me conta um pouco. Eu gosto de ouvir as leis sistêmicas, que eu também aprendo um pouco mais, né? Então vamos lá, Rai. Primeiramente, só dando as boas-vindas para Silvana Gama, bem-vinda. O pessoal que quiser fazer perguntas pode digitar aí no chat. Tem um comentário aqui do Márcio Marosti, que a constelação tem hora. Então, Rai, a questão das leis, Verdade. né? Teoricamente, as leis são, assim, na teoria é fácil de você entender, mas na prática é assim. Eu acho que a questão das leis, para a gente colocar em prática, entra muito a questão do julgamento, né? A gente não pode julgar. Por exemplo, como facilitador de uma constelação, você vai várias situações assim trágicas, né? Dolorosas, doídas, mas a gente tem que estar ali no papel de facilitador e não julgar nada, que está tudo certo, né? Que dizem, né, que mesmo dentro da imperfeição está tudo certo. Então, assim, o importante é não julgar, você receber, olhar aquela situação, né? Analisar e, assim, friamente mesmo, né? Sem sentimentos. E o julgar acho que a questão primordial, Rai, como facilitador, não julgar, seja lá o que for. Essa é a minha opinião. Só um comentário do Márcio aqui, ó. A constelação familiar tem hoje a mesma estrutura que o Bert criou décadas atrás? O que você acha, Rai? Então, essa pergunta é legal. Eu gostei do que ele falou antes, que constelação tem hora, né? Tem. Né? Eu sempre falo que a constelação, antes dela chegar na vida de uma pessoa, ela se mostra várias vezes. Então, uma live que vê, um livro que chega, sabe, assim, uma propaganda lá do YouTube que fala de constelação, ela vai meio que dizendo assim, olha, vamos se chegando aqui, né? A constelação não é para quem está curioso, por exemplo, né, acordei, não sei o que fazer da minha vida, vou chegar lá na constelação. Não é para quem não sabia mais o que fazer, e aí a mãe, o pai, o tio, a tia, a prima diz, ó, tem uma pessoa lá que faz um negócio, vai lá, né? Ela é um processo de maturação, porque ela exige, né, que mude a postura. Então a gente vai ouvir histórias de pessoas que falam, eu constelei, nem deu resultado, nem aconteceu nada, né? Mas justamente por isso, porque depois isso precisava de um novo posicionamento dessa pessoa, e ela talvez não pôde aplicar naquele momento, naquela hora, né? Naquela partezinha ali da vida dela. E aí não vai funcionar mesmo, né? Mas a segunda pergunta que ele traz é sim e não, né? A resposta. A primeira é que a constelação sistêmica, ela teoricamente teria que ser a mesma, né? Então, assim, do jeito que ele traz, a gente aplica. Aí a gente já foi mudando algumas coisas pelo tempo que a gente está e que o Bert, né, estava um pouquinho diferente. Por exemplo, a gente está lá com a constelação em grupo, perfeito, né? E aí depois a gente faz uma variação dela que é no individual, ainda é a mesma, tá tudo certo. Só que depois a gente faz esse atendimento online. E o atendimento online não tem já precedência no Bert, né? Porque no tempo em que ele aplicava era presencial. Então a gente já muda algum aspecto. Mas esse campo, as informações, o que a gente coloca, a lei sistêmica, tudo faz parte desse principal aí que vem com ele, né? Aí eu falei, esse sim é porque assim, todo constelador vai ser formado para seguir a constelação tal qual o Bert Hellinger lá, porque faz todo sentido, né? E ela traz, de fato, ela por si só ela já é muito completa, beleza. Mas aí tem consteladores e movimentos que vão mudar alguma coisa, né?
Então, por exemplo, a gente atende online, beleza, já mudamos algo, tem pandemia, tem uma facilidade, tem tecnologia, né, tempos diferentes, isso, belezinha. Tem outras pessoas que vão aplicar a constelação junto já de outra coisa, uma variação, né? Então não é constelação sistêmica, ela já é uma constelação, por exemplo, que eu já ouvi falar, constelação xamânica. Então ela não é a mesma do Bert, já é uma variação, está tudo certo, faz parte, né? Então a gente vai encontrar em alguns movimentos essa variação que tem autoria, né, de terapeutas, de profissionais, está tudo certo. Por exemplo, eu já vi que é belíssima a constelação Zulu, né? Que ela traz como base, inclusive, fundamentações que o Bert colocou na sistêmica, mas ela já tem autoria diferente, ela já tem foco diferente e por aí vai. Então, assim, algumas coisas mudam com o tempo, porque muda mesmo, tá tudo certo. E aí a gente vê consteladores, por exemplo, diz assim, não, eu constelo conforme Bert Hellinger. Então, o que ele aplicava, o mínimo de variação possível está sendo aplicada na prática, né? A constelação na água, por exemplo, ela não vem do Bert, ela é uma variação. Mas ainda assim faz parte, né? Ajuda as pessoas e tudo certo. Aí a gente vai entrando nos movimentos, né? O Bert tem essa. Isso minha professora conta, né? Que o Bert narra, quando ele vem no Brasil, que o Brasil é um lugar que dá medo e felicidade nele, né? Aí você fala, né? Todo brasileiro fala em mim também, né? Medo e felicidade. Acho que é esse sentimento que tá aí para todos nós. Eu acho que perfeito. E aí, assim, essa questão dele falar que dá medo e felicidade, o medo por si só, é porque ele fala que a gente é um povo, assim, muito, como eu posso dizer assim, expansivo. Então a gente pega um negócio que é desse tamanho, já vai colocar mais um, mais um, mais um, mais um, né? Ele sabia que quando ele trouxesse a constelação, a gente ia fazer variações. Então a gente ia lá colocar uma constelação disso, uma disso, uma disso. Ele percebeu isso, né? Pelo potencial criativo. E ele disse que países como o nosso tem muito, pelo onde ele foi, tinha muito pouco, né? Que tem essa capacidade de criação. Então, a gente sabe que a capacidade de criação ela é positiva, porque ela vai seguindo um fluxo, e por um outro lado, ela também traz algumas coisas que você fala, isso aí a gente deixa um pouquinho para lá, tá tudo certo, né? Faz parte ainda assim, né? Então, isso é muito notório na constelação também, né? Coisas que a gente percebe que vem da raiz, coisas que a gente percebe que já traz uma variação e tá tudo certo também, né? Só dar as boas-vindas aqui para Tata Mires, bem-vinda. E pessoal que quiser fazer pergunta, é só colocar aqui no chat. Um comentário do Márcio, para evoluir tem que mudar. Exatamente. Uma coisa que o Bert trouxe, né? Ele trouxe a constelação, né? Ele trouxe o modelo, mas ele mesmo, ele não quis que seguisse aquele modelo de uma forma muito assim, né? Bitolada. Ele mesmo deu abertura para que, né? Conforme o tempo, tudo evolui, né? Então isso que foi legal dele também, né? Ele deu essa abertura para que fosse evoluído o trabalho, né? Fosse acrescentado outras teorias até, né? Outras práticas, para que o sistema em si, né? O importante é as 3 leis. Essas 3 leis Exatamente. É o que prevalece ainda. Então, baseado nas leis, você pode variar, você pode adicionar outras técnicas, não tem problema nenhum. Essa é a minha opinião. Exatamente. Desde que seja para ajudar as pessoas também, né? Que esse é um objetivo que os consteladores e terapeutas não podem perder de vista, o resto tá tudo no pacote, né? Tá tudo certo. Então, assim, aí a gente migra, né, para falar dessas leis, então, que eu acho muito bacana quando a gente vê que ela está sendo aplicada, né? Eu sempre falo isso. No SUS, por exemplo, né? Que a constelação está sendo aplicada no SUS. Então, assim, tem uma investigação sendo pontuada, né, nessa abordagem, para que a aplicação dela para mais pessoas também é benefício, como o reiki, né, como práticas que tem já no SUS há algum tempo, a acupuntura, né? Então, assim, a gente vai ganhando espaço quando a gente percebe que ela está no judiciário. Então, tem instâncias e, né, aí os termos técnicos aí do judiciário, né, que resolvem casos e casos, desafogam mesas e mesas e processos aplicando as leis sistêmicas, né? Dizer assim, ó, uma vara de família, por exemplo, que tem lá casos e casos, né? Que são conflitos sistêmicos e não judiciais, né?
E aí a gente constela lá uma família, né, por exemplo, que tem dificuldade em quem fica com aquela guarda daquele filho, né, como que paga pensão, paga isso, paga aquilo, e aquele processo vai se desenrolando de uma forma muito demorada, muito extensa, e de repente faz lá uma constelação, né, e percebe como que está aquele conflito daqueles pais, por que eles estão conflitando, o amor daquela criança, né, enquanto às vezes os pais estão conflitando, aquela criança ali no meio está sofrendo muito. Então os pais enxergam da onde vem aquele dano todo, que eles estão ali brigando, guerreando, tipo cabo de guerra, né, a criancinha ali no meio, e com a constelação aplicada, os pais já saem de lá com a consciência, né, e com a harmonia que precisa para seguir o caminho de outra forma. Então, menos um processo, menos um processo. O judiciário percebeu que isso é muito rápido também, né? E isso traz muito mais praticidade para os processos e para a área em si judicial, né? Só um momentinho Isso aqui, é muito Rael. bom. Boas-vindas para a Laísa, boas-vindas para o Paulo Sérgio. E aproveitando uma pergunta aqui da Ivânia, tá? Quais são essas 3 leis sistêmicas? Essas 3 leis básicas? Muito bem. A gente tem que chegar nelas mais cedo ou mais tarde, né? Porque faz todo sentido. A gente tem o pertencimento, a hierarquia. O pertencimento é uma, a hierarquia é outra. E o equilíbrio entre dar e receber, ou dar e tomar, né? É outra. Então nós temos essas 3. Pertencimento é muito bonito, né? Porque eu acho que parte de um sentir de todos nós nesse universo, que é que todo mundo tem direito de pertencer ao sistema familiar. Independente do que tenha acontecido, né? Independente do dano ou não que aquela pessoa tenha dado, de ser uma pessoa agradável ou não, de acordo com a nossa moral, né? De ser uma pessoa confiável, etc, 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 ainda assim ela faz parte. É meio que e aí a gente fala assim, faz parte como? Né? Porque assim, alguém que deu dano faz parte, então você está querendo dizer que essa pessoa tem que ser amada, tem que ser perdoada? Não, são 2 coisas diferentes, né? O pertencimento, na verdade, ele fala que todo mundo tem o direito de pertencer ao sistema desde que uma força maior colocou aquela pessoa naquele sistema, né? Então, assim, eu chego no meu sistema, eu, Rayane, estou num sistema que já tem mãe, pai, já tem vó, tem uma turma imensa lá para trás, bisavó, né? Tem um grupo muito grande em que eu chego e eu faço parte, e não é porque a minha presença é boa ou ruim, é difícil ou é fácil, que eu posso ser excluída, né? É um sistema de compensação que o pertencimento tem, que é, na medida que a gente, enquanto ser humano, né, recebe pessoas novas, aquelas pessoas chegam, têm suas vivências, vão fazer tudo, tem que fazer mais um pouco, e se vão para um outro lugar, né? Mas no meio do caminho, muitas das vezes, acontecem algumas coisas que nós não conseguimos lidar muito bem. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu gosto de dar exemplo porque para mim também fica mais simples das pessoas entenderem, mais ilustrativo, né? Vamos pensar assim, isso é legal porque dentro da moral, né? A gente fala na constelação assim, vou aplicar um termo da constelação aqui, que é a boa consciência e a má consciência, né? A boa consciência não quer dizer que é bom, que é positivo, que é legal. E a má consciência não quer dizer que é ruim. A boa consciência é o que todo mundo faz da mesma forma, né? Então assim, é que todo mundo come 8 horas da noite, desde a minha bisavó, todo mundo janta 8 horas da noite. Isso é a boa consciência. Então, eu cresço, eu janto 8 horas da noite, eu ensino para os meus filhos, então a gente só faz tudo da mesma forma para sempre, né? A boa consciência, ela pode ser inclusive ruim para o grupo. Então, vou dar esse exemplo, né? Uma família, vamos supor que tem uma família de ladrão. Esse exemplo, inclusive, está no livro do Bert, ilustrativo. Tem uma família de ladrões. Desde que nasce, já se torna um ladrão. O mais idoso ali da turma também é ladrão. Tio, tia, avó, mãe, pai, criança, adolescente, todo mundo é ladrão. Todo mundo rouba para se subsidiar, né? Todo mundo está ali nessa profissão, eu vou dizer assim.
que para o grupo é a boa consciência. Para o grupo, nossa, eu cheguei nessa família, eu aprendo isso, e é assim que eu sigo, né? Então essa é a boa consciência do grupo. E aí vamos pensar que, de repente, um desses jovens, né, todo mundo se organiza numa noite para ver onde que vai roubar, qual a região, onde que o vô vai, onde que o bisneto vai, o que vai fazer. E aí um desses jovens vai roubar uma padaria, sai para um lado, todo mundo sai para o outro. Chega nessa padaria, né, ele vai lá, começa o furto dele, de repente, o dono da padaria chega e aborda ele, né? E aí ele fica ali meio tenso, o que vai fazer tal, e aí o dono da padaria fala, rapaz, quantos anos você tem? Aí ele fala, acabei de completar 18. Ele fala, mas você tá roubando? Né? Como assim? Você vai me roubar? E aí o rapaz fala, pois é, né? Né? E agora? O que a gente vai fazer? Aí o dono da padaria pergunta, mas você sempre quis fazer isso? Você sempre quis roubar? Você vai continuar roubando depois que você sair daqui? E antes, você sempre sonhou isso? Aí o rapaz fala, né? Não, na verdade eu queria fazer um curso de odontologia. A minha vontade era fazer um curso de me formar, né, trabalhar nessa área. Mas é que lá em casa todo mundo faz isso, e eu não sei fazer outra coisa, eu aprendi isso, e aí o pessoal lá fala que assim que eu como, assim que eu tenho roupa, assim que eu durmo, assim que eu acordo, então é isso que eu sei fazer. E aí esse dono da padaria diz assim, né, então faz o seguinte, você vai embora agora, vai lá, pega todas as suas coisas e volta. Tem um quarto aqui na minha casa que eu vou dar para você e eu vou pagar a sua faculdade. E aí você trabalha aqui comigo na padaria até você se formar, depois você vai ser dentista. E aí esse rapaz fica feliz da vida e nossa, que bom, né? Vai lá e volta pro sistema dele. Chega lá todo mundo se reunindo ali, né? Roubou isso, roubou aquilo. Olha esse ganho, olha esse negócio. Todo mundo faceiro lá com a noite de roubo. O menino chega de mãos abanando, né? E fala assim, nossa, mas cadê o seu, né? O que aconteceu? Ele fala, então, não roubei, inclusive, tô aqui, vou pegar minhas coisas e vou morar, né, com alguém que me ofereceu uma oportunidade. Então, a família fica desesperada. Esse menino, na verdade, ele usou da má consciência, né? Quer dizer assim, olha, grupo, eu sei que vocês fazem a mesma coisa para sempre, eu sei que aqui a regra é essa, e vocês acham que tá tudo ok, mesmo que, né, seja imoral ou seja antiético, alguma coisa assim, mas o grupo só faz isso, mas agora eu vou fazer diferente. E aí, ele vai para o lugar da má consciência, né? Ou seja, eu estou agindo de má consciência perante o grupo, que a boa consciência é roubar. Então, por isso que eu falei, o bom não necessariamente é bom, é só o que o grupo faz, né? E aí, quando ele faz isso, o que acontece? O grupo fala, gente, agora esse daí vai renegar a gente, né? Agora esse aí não faz mais parte, nem é mais meu filho, não é mais meu neto, sai daqui, vai embora. Ou seja, exclui essa pessoa, né? Então essa pessoa ela agiu de uma forma diferente do grupo e ela é excluída. Então, se ele nasceu como filho de alguém, como neto de alguém, como irmão de alguém, ele faz parte. Por mais que para o grupo essa pessoa tenha trazido algo que não é bom, né? No caso, esse menino, ele vai lá, né, para trabalhar, para se formar. Lá ele vai ter que dar conta da solidão, porque o grupo inteiro tá lá faceiro da vida, fazendo churrasco, roubando, desde do vô até o neto, dos bisnetos, e ele tá sozinho, fazendo uma outra coisa da vida diferente, né? Nem melhor nem pior, só diferente. Então, o que acontece? Ele vai ter que arcar com essa solidão que gera, né? E ele tem que ter muito foco no porquê que ele agiu de má consciência, né? Por que ele mudou algo para avançar? Senão ele volta, senão ele vai falar, gente, toma aqui essa faculdade, toma aqui essa oportunidade, eu vou voltar lá, porque todo mundo tá lá. Então, pertencimento é assim, todo mundo faz parte, por mais que essas pessoas tenham gerado algum dano, ou não sejam tão boas assim, né? E aí existe o movimento de, muitas vezes no pertencimento, né? Existe o movimento de um grupo também ser excluído por questões sociais ou naturais, né? A gente está falando de pertencimento em que a gente tira alguém. Dois comentários muito interessantes na constelação, na resolução de conflitos judiciais. Pergunta, Perfeito. e como essa pessoa faz para não ficar com um sentimento de culpa? Perfeito. A gente estava falando antes, né? Aí, Liza, inclusive conheço a Liza, uma querida. A gente não sai do sentimento de culpa. E aí o Bert diz
seguinte, que quanto mais a gente assumir que a gente sentiu culpa, melhor, né? Então a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma, porque quando a gente deixa o grupo, a gente sente só, né? A gente sai do grande grupo, a gente sente só, e a gente vai sentir culpa sim, porque a gente usou da má consciência, a má consciência gera culpa. O grande lance aqui é falar, puxa, eu tenho um objetivo, né? A gente lida com a culpa quando a gente tem o foco, quando a gente tem o objetivo, quando a gente tem onde implementar essa má consciência, que no caso foi fazer diferente. E ainda assim a gente vai sentir culpa um dia ou outro, né? E aí o processo de culpa, por exemplo, o Bert fala uma chave, né? Ainda hoje eu comentei sobre isso. Em vez da gente tentar se mover pela culpa, ou seja, eu estou culpada porque eu saí do grupo. Então o que eu faço? Quero voltar lá, porque a gente quer como que ser inocente perante a culpa, né? A gente quer passar ileso perante a culpa. Então a gente volta, a gente responde ao que ela quer. E o Bert fala o seguinte: a melhor coisa para fazer diante da culpa é assumir que você se sente culpado. No momento da sua vida, assumir que aquela culpa faz parte, né? Você não negar ela, não tentar agir por ela, não tentar fazer com que ela acabe. É dizer assim, nossa, eu estou me sentindo culpada agora. Porque só de você assumir que você se sente culpado porque você deixou o grupo, você fica melhor. Tenta isso aí, quem está assistindo, né? Tenta isso um dia que estiver sentindo culpa, referente a qualquer coisa. Diz assim, nossa, eu estou me sentindo culpado pela coisa assim, 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 assim. E automaticamente parece que uma verdade aparece, dizer assim, ok, eu sigo, do que eu agir pela culpa, né, que acaba me trazendo algum dano por eu voltar ou por eu tentar fazer algo que não tem a ver comigo, né, que está de acordo com as minhas emoções, né. Beleza? Perfeito. A gente tem a hierarquia, né, que também tem a ver com o processo de chegada, né, ou seja, onde você chegou no seu sistema, onde que é o seu lugar nesse sistema. Isso é muito bonito, é inclusive uma aplicação, né, que o Bert traz das tribos Zulus, né, quando ele era missionário na África, quando ele foi missionário na África, ele percebe que a hierarquia para os grupos africanos tem um sentido muito potente, né, de os mais velhos têm todo o respeito da comunidade, admiração, os mais novos escutam o que os mais velhos também têm para dizer, ou respeitam o lugar deles, e assim, ele percebe também que essa fonte, né, que vem através da hierarquia, é muito importante para os relacionamentos no sistema familiar, né? Ou seja, no processo de você chegou como filho de alguém, você é filho de alguém e não é pai desse alguém. Quantos de nós ficamos, né, no lugar de pai e mãe do pai e da mãe, né? Ou fica até como uma avó, de tanto que a gente sobe, vai lá, ajuda o papai, ajuda a avó, fica lá no lugar da bisavó, né, de tão grande de responsabilidades que se tem ali naquele sistema. Mas eu gosto de dar outro exemplo nisso, que é o seguinte: imagina se uma família que mora no campo, né, que mora trabalhando com produção do campo, e essa família começa a ter os filhinhos lá. Então, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, de repente tem 10 filhos, né? O primeiro filho, aquele que chegou primeiro, né, que seria o mais velho, ele recebeu menos um pouco, né? Porque aquela família está começando, então os pais nem tinham tempo para ele muito, né? Ele também não tinha muito recurso financeiro, enfim. Aí vai chegando os filhinhos lá. Chega o nono, o oitavo, terceiro, o segundo e o primeiro. Cada um que vai chegando vai tendo um pouquinho mais de oportunidade, né? Porque essa família já está trabalhando há algum tempo, já está estruturando. Então vai chegando um grupo. O último filho, por exemplo, consegue ir para a faculdade, né? Então, o penúltimo foi para o ensino médio, o último foi para a faculdade. Ele vai lá e faz uma engenharia, né? Ele faz uma engenharia, assim, então ele sabe de todos os elementos que tem para aplicar no campo, ele sabe como fazer ali uma estrutura para ajudar essa família a produzir mais, a fazer o cultivo, a isso. Então a gente tem 10 irmãos, 9 antes dele, e ele é o último, e ele sabe coisas que talvez os 9 não saibam, o pai e a mãe não saibam. Como ele é o último nessa hierarquia, então é a escadinha, né?
como ele é o último, o que ele pode fazer? Ele pode chegar lá no sistema e dizer assim, galera, né, os 9, mais o pai e a mãe, dizer assim, olha só, turma, agora eu sei de algo novo. Sabe esse negócio que o papai e a mamãe faz na mão aí, e demora 10 dias tal? Tem uma máquina que em meio dia termina e a gente já pode vender. Ele pode fazer isso como mais novo. Mas o que acontece muitas das vezes? O mais novo sai desse lugar de pequenininho, olha para todos os irmãos, para o pai e para a mãe e fala assim, vocês não sabem de nada, né? Eu é que sei, eu que tenho a verdade. Olha só, agora eu sei que tem uma máquina que faz tudo que vocês vêm fazendo aí há tantos anos à toa, né? Como se ele fosse o importante, o maiorzão de todos ali. E aí dá uma confusão nesse sistema, né? Por quê? Porque ele sai do lugar de último nessa família de irmãos e vai lá para o lugar de mais velho, e ainda ele passa do lugar de filho para o lugar de mais velho que os pais ainda. Então a gente quebra a hierarquia quando a gente é arrogante com o nosso sistema também. É como se, tem muitos de nós, né, que falam assim, nossa, se não fosse por mim, a minha mãe não ia ficar bem de saúde, né? Ai, minha mãe é teimosa, meu pai é teimoso. Ou seja, eu sou maior que eles e eu vou fazer algo por eles. E aí, quem que faz algo na hierarquia pelo papai e pela mamãe? O avô e a avó. Tem vovô e tem vovó que não puderam fazer, né, muitas coisas pelos nossos pais. Tem vovô e vovó que os nossos pais nem conheceram. Mas ainda assim, a fonte de força dos pais vem de trás e não da frente. Então, nessa família de irmãos, o último tem que sentar ali e falar, galera, eu tenho um negócio novo, vai ajudar vocês, vai ser bom. E a galera tem a opção de falar assim, nada a ver. Não me importa, eu vou fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, mesmo que isso vá custar, ok, percebe? E isso é o que você trouxe, né? A gente não julga quem está certo, quem está errado, quem que tá fazendo as coisas piores ou melhores. A gente olha para o nosso lugar e age. Tem coisa, às vezes aqui quem está assistindo deve se identificar, né? Tem mamãe, tem papai que manipulam também, né? Porque eles não tiveram dos avós, que é para trás, né? Eles não tiveram da força que vem antes. Então chegam os filhinhos, eles falam assim, graças a Deus que nasceu, agora esse vai me sustentar emocionalmente, fisicamente, financeiramente, né? Então começa a colocar uma carga nesse filho para que o filho, a gente fala assim na constelação, seja capturado, né? Ele venha para o lugar de grandão, porque essa mamãe e esse papai quer ser cuidado. E aí o filho é uma aranha, o filho não namora, a filha não casa, não faz os projetos de vida, né, que tem que fazer, porque acaba sofrendo no lugar de mais velho. O lugar de mais velho é muito maior do que a gente, que é filho, né? Então a hierarquia nada mais é do que respeite a ordem que você chegou. E se você é menor de todos, tá de boa, faça algo como menor. Né? Eu não vou salvar os pais, muito menos os avós. E o tio? Também não, porque tá maior que eu. E o primo mais velho? Também não. Mas eu sou a irmã mais velha. Eu posso ajudar meu irmão mais novo? Posso. E o mais novo sustenta o mais velho? Não dá. Sempre que o mais novo ou o pequeno cresce na hierarquia, ele tem dano e o sistema também tem dano. O sistema sai do lugar, aí fica aqueles irmãos que não acham profissão, fica aqueles irmãos que não se relacionam, porque tá todo mundo fora. Né? Tá todo mundo sem o seu ponto de partida. E aí não dá certo. Então a hierarquia na constelação será que está fora de lugar? Será que você está agindo e fazendo algo pelos maiores, né, do seu sistema que faz você perder força? E aí a gente percebe que muitas das vezes faz todo sentido. A gente está lá, né, se responsabilizando por histórias muito maior que a nossa. Quando a gente volta para o nosso lugar, relaxa, né, fica bom, fica mais confortável. Vamos lá, Rai. Antes de você entrar na terceira lei, dá as boas-vindas para Célia Falconieri. Bem-vinda, Célia. E o comentário da Laís é muito legal. Aceitar e ficar em paz com isso. Grata. Vamos lá, Laís, continue. Perfeito, você vê? E aí, assim, né? Depois da hierarquia, a gente tem um equilíbrio entre dar e receber, né? Ou dar e tomar. Eu gosto muito desse tomar, porque, assim, ele vem da literatura. A tradução fica tomar mesmo. E todo mundo fala, tomar o quê? Tomar, né? Quando a gente pensa em tomar, é como se fosse aquele arrancar, né, do outro, pegar do outro, assim, de uma vez.
E aí que tá o lance. É assim mesmo. Porque o equilíbrio entre dar e receber, ou dar e tomar, é o seguinte. Primeiro lugar que a gente recebe, a força vem dos nossos pais, né? Então, na constelação a gente fala que a gente não vai receber porque a gente está escolhendo o quê? Na constelação a gente fala que a gente toma, a gente pega a vida do jeito como foi. Porque às vezes a vida que veio pra gente tem um preço. Percebe assim? A vida tem um preço. Ou seja, no meio do caminho eu tive dificuldade com essa mãe. Quando eu nasci, esse pai foi embora. Ou seja, tem um preço. Um preço que não é quantificado, mas é um preço. É um valor ali, emocional e tal. E aí, quando a gente toma a vida, a gente fala assim: quer saber, mãe? Essa é a vida que você tem pra mim? Daqui. Quer saber, pai? Essa é a vida que você tem pra mim? Daqui. Por quê? Quando vem com esse preço, a gente olha para ele e pensa, isso aqui está muito caro para mim. Então, eu como adulto vou lá, faço uma terapia, né? Vou lá, busco autoconhecimento para entender por que ficou tão pesado para mim algumas coisas dessa vivência. Mas quando eu escolho, o que eu faço? Quando eu falo assim, eu acho que eu vou receber a vida que meus pais me deram, eu faço o quê? Eu gosto de ter nascido, mas a minha mamãe não me ajudou na quarta série quando eu tinha um problema lá, ela não me viu, né? Pai, obrigado pela vida. Mas o senhor era um homem muito chato, muito agressivo com a mamãe. Então a gente, como se a gente fragmentasse a vida. A gente escolhe o que da vida a gente quer pra gente. Então toda a força que veio, a gente não pega, né? Então quando fala tomar, é justamente falar, tudo isso aqui que é ruim, dá pra mim. Depois que eu crescer, eu vou fazer algo bom com isso. E por eu ter tomado tudo isso e ter crescido, eu consigo ir para a vida e me relacionar de uma forma positiva. Então eu vou para os relacionamentos e eu consigo doar o mesmo tanto que eu recebo. Eu consigo entregar para um relacionamento o mesmo tanto que eu também recebo desse relacionamento, né? Quantos de nós já passou por essas situações? Você fala, nossa, mas eu tô nessa amizade que eu marco com essa pessoa, eu entrego um presente para essa pessoa, toda vez que a pessoa precisa chorar, eu tô lá. Aí você liga uma vez para a pessoa, eu não posso falar, tá? Né? Aí você, nossa, ou seja, você está entregando demais e não está recebendo nada, e aí sofre, né? Mas quando a gente toma a vida, ou seja, me dá o que eu tenho para receber pai e mãe, a gente vai pro relacionamento e percebe. Eu tô numa amizade que só eu marco, que só eu converso, que só eu dou colo, atenção, carinho, etc. E a pessoa não tá correspondendo, o que eu faço na minha dignidade de ter recebido toda a vida? Então, essa amizade, né? Infelizmente, a gente não vai mais se ver, né? Ou vou distanciar um pouquinho, porque eu percebo o valor que eu tenho e que eu não tá sendo equivalente, né? Então, assim, o equilíbrio entre dar e receber é dentro de todo relacionamento, todo. Se você na padaria todo dia da sua vida já entrou um relacionamento ali, né? E aí você tem que perceber quanto você está doando, quanto você está entregando e quanto você está recebendo. Só que você só consegue ficar positivo nessa balança quando você aceita a vida que vem através dos pais. E eu gosto muito disso, que é uma coisa que é como se o universo dissesse, né? Olha só, você recebeu algo muito bom de dois indivíduos, né? 50 masculino, 50% masculino, 50% feminino, e você não aceita isso. Antes de você, né, Márcio, nós dois somos amigos. Então você fala assim, Rai, vou te dar um presente, beleza, eu tenho 31 anos, você me dá um presente nessa amizade, beleza. Antes de eu receber esse presente de você, eu recebi a vida dos meus pais, né? Então só foi possível você me dar esse presente na amizade quando um primeiro presente foi recebido, que foi a vida. Se eu nego esse primeiro presente, como é que eu vou receber algo bom seu e vou ou poder contribuir, ou poder receber, né? Porque muita gente recebe algo bom e sente que não merece e se dissipa tudo, né? Você já viu, Márcio? Aí você fala um pouquinho sobre isso. Mas já aconteceu de você dar algo muito bom para alguém e a pessoa ficar brava com você?
Olha, Rai, até então não. Não tive essa experiência ainda não. Você teve? Eu tive essa experiência, sim, que foi uma situação de que eu dei algo muito bom para uma pessoa, para uma amiga, né? E ela ficou assim, mas e agora? Eu não posso te devolver, né? Eu não tenho para te devolver. E o ponto é, quando você entrega algo para alguém e a pessoa não dá conta de receber, é porque também não está harmonizado com a vida que recebeu, né? E aí o ponto é, sabe por que eu te entrego algo tão bom? Não é para você me dar algo tão bom também. É justamente para você entender que eu te entrego algo bom porque a sua amizade já é algo bom para mim, né? Então o equilíbrio está acontecendo aí. Você me entregou tanta coisa que agora eu te dou essa coisa. E segura, isso aí é seu. Não precisa se desculpar, não precisa chorar, não precisa ficar incomodada. É seu, né? Então a vida é um artigo muito raro, mas ela veio de pessoas imperfeitas, né? Papai e mamãe é um homem e uma mulher comum. A diferença é que tiveram um filho e esse filho é a gente. Então, eu sempre brinco, né? Que eu chegava na escola todo dia, as mães ou as vós tinham feito bolo no final de semana. E aí todo mundo, aí eu levava na lancheira, né, o bolo, ou todo mundo comentava que era um bolo isso, um bolo aquilo, eu falava, gente do céu, minha mãe, minha avó nunca fazia bolo, né? Eu pensava, gente, mas o que tá como será que veio de fábrica esse erro, né? Que essa mamãe e essa vovó não faz bolo, as outras mães e vós fazem, né? E eu me ressentia, né? Falava, puxa vida, o que tá acontecendo que essa esse não chega, né? E aí eu entendo um exemplo que eu falei, né, agora, que é uma coisa que eu brinco bastante, é assim, o bolo significa um preço que você, né, veio à vida, veio a mamãe que não entregou o bolo, e tudo isso é o que você tem. E aí você faz o que depois do adulto? Puxa, me faltou isso? Então eu vou buscar. Ainda assim, mãe, você mandou muito bem. Ainda assim, sabe por que você mandou muito bem? Porque você me deu a vida. Não me deu o bolo, eu me dou o bolo, então todo domingo da minha vida eu faço o bolinho, beleza, perfeito. Agora, a vida que ela me deu foi muito especial. Porque tem um sim, né? Tem um sim. Imagina que a gente está em um outro lugar e aí o melhor pai, melhor mãe, ou os pais possíveis, é esse casalzinho, né? E aí esse casalzinho diz sim para mim. Diz sim para mim. Então ele diz sim para minha vida e a partir desse primeiro sim que eu recebo outro sim, né? Então é muito bom. E aí a gente consegue equilibrar os relacionamentos de casal, relacionamento amizade, relacionamento profissional, quando a gente percebe, puxa, eu já tenho algo muito bom e agora eu posso doar e agora eu posso receber. Caso contrário, é impossível, né? Então, papai e mamãe que foram muito tóxicos, por exemplo, você fala, puxa, mas eles foram tóxicos, como que eu vou agradecer? Ainda assim, eles fizeram tudo de ruim para você, ou você nem tem contato, ou você nem conhece. Ainda assim, o fator de que a vida aconteceu por meio desse homem e dessa mulher, ninguém tira. E isso é bom, né? É a conexão maior que a gente tem. Porque a gente é filho de alguém, senão a gente nem estaria aqui, né? Então, a chave é olhar para essa mãe, para esse pai e dizer, ok, foram falhos comuns, imperfeitos como eu e você e todo ser humano. Agora eu dou conta, agora eu faço algo com isso, né? E isso gera mais força. E aí a gente consegue olhar para o relacionamento e falar: ah, olha essa balança aqui toda bagunçada ou fora de lugar, né? E aí a gente consegue equilibrar ou não, ou sair de relacionamentos e tudo mais. Então o equilíbrio entre dar e receber tem essa força, né? Primeira, que eu recebi algo muito importante, eu tomo para mim, não é escolher, né? Ah, até que eu gosto da vida, mas essa mãe não era boazinha. Não, eu tô escolhendo. Não, eu tomo. Daqui, mãe, dá tudo. Ah, que coisa, né? Agora eu vejo o que eu faço com isso. Ela não foi tão boazinha, me gerou algumas dores, eu olho para essas dores e fico bem com isso, né? Então acho que é basicamente isso ou tudo isso, né, Márcia? É isso aí, Rai. Bom, dando as boas-vindas para acolhimento, amamentação, bem-vinda. Tem um comentário do Maróstica. Cada um tem a mãe e o pai que precisa e merece, com certeza, né? Isso Sim, com porque no certeza. plano pré-reencarnatório, né, Rai? A gente escolheu pai e mãe, né? Tudo sabe certo, saber lidar nessa encarnação.
Bom, Raíssa, Exatamente. 21 horas e minutos aqui em São Paulo, aí para você 20 horas e 8 minutos. O pessoal que quiser fazer Sim, perguntas, só digitar no chat. Nossa, Raí, passou tão rápido, né? O papo tá tão legal, já passou mais de uma hora. muito. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Conversar ainda Sim. mais, porque tem muito chão para a gente percorrer aí, né? Então vamos marcar uma próxima, Raí. A gente vai agendando uma próxima, né? Pessoal que prestigiou a gente. Então a Vamos gente sim. vai abordando vários assuntos, porque só as 3 leis aí foi mais de uma hora e aí a gente não conseguimos falar tudo, né, Raí? Só uma breve Exatamente. introdução. Bom, Raí, Exatamente. Isso que é então, bom também, né? sim. Vamos então dando as nossas considerações finais, né? Já deu mais de uma hora. E aí a palavra é sua Perfeito. novamente, Raí. Bom, mas aí não é isso, né, Márcio? A gente tem muito chão quando se fala de constelação. E aí, como eu falei, é uma filosofia, né? Sempre indico quem queira se juntar um pouco mais com esse conteúdo, né? A ler os livros do Bert. Começa lendo os mais simples primeiro, né? Que é justamente aqueles que falam das ordens do amor, que vai trazer alguns casos. E aí, passe por um processo de constelar ou de assistir uma constelação, né? Porque por si só esse conteúdo já vai remodelando muita coisa, trazendo muito entendimento, e isso é muito importante, né? A gente constela para justamente ir para um lugar de felicidade, como eu abri falando, né? E essa felicidade, ela vai gerar, como a Laisa trouxe, vai gerar uma culpa, vai gerar uma perca da inocência, né? No sentido de, agora eu tô ativo, tô responsável pela minha própria história, tá tudo bem. A grande questão é a gente movimentar a nossa vida para algo melhor ou diferente, né? Que na constelação a gente fala sempre diferente, né? Não é melhor ou pior, é apenas diferente. Então, eu agradeço, né, por esse convite feito, por a gente estar aqui hoje trocando tanto conteúdo interessante, né? E me deixo também à disposição das pessoinhas que estão aí, de você, Márcio, para a gente conversar mais, trocar, né, e fazer esse crescimento também dessa abordagem tão rica que são as constelações, né? Então, gratidão por tudo, né, até aqui, e me deixo à disposição também. Lá tem o meu Instagram, para quem não me conhece, tem as postagens, né, que eu falo bastante constelação, então é tudo nosso, né, Márcia? Fico muito feliz por essa parceria, tá bom? Gratidão nossa, Rai, pela sua participação, né? Pelo nosso bate-papo tão agradável. E quem tiver em atendimento, né, Rai? Você está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui em São Paulo, capital. Mas Sim, agora com o recurso online, né? Temos os atendimentos online também. Então, quem tiver interessado, é só procurar a gente no Instagram, no Facebook. Estamos aí nas redes sociais também. Só um comentário aqui do Márcio Panosca. perfeito. Gratidão eterna a todos. Bom, Rai, então, vamos ficando por aqui. Gratidão pela presença de todos. Vamos. Gratidão, Rai, por essa conversa tão Boa agradável e noite. vamos marcando uma próxima oportunidade, a gente vai avisando o pessoal. Rai, beijão, Com se cuida certeza. aí, bom Boa descanso noite. Você também, e viu? até uma Para você próxima também. oportunidade. Até Até mais. breve. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.